Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Palavra é como pedra preciosa, sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Terça-feira, dia 9 de setembro. Aqui nos reunimos mais uma vez para iniciarmos o nosso dia diante da graça do Senhor. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu. É sempre uma alegria podermos estar aqui para começarmos o nosso dia na presença de Deus. E pedindo, como diz a canção de Padre Zezinho, a palavra certa, do jeito certo, na hora certa. Que o nosso olhar para a realidade possa suscitar, aonde nós estivermos, o modo como que Deus fala conosco. Esse Deus que é bondoso, que é compassivo, esse Deus que é presença, que fala a nossa realidade e que deseja que nós o escutemos. E aí, é claro, como uma boa regra de educação, se alguém fala conosco, que nós possamos dar uma resposta também. E que a nossa vida seja essa resposta. O nosso discipulado, o modo com o qual nós evangelizamos. E no dia de hoje, nós queremos nos alegrar aqui com aqueles que fazem aniversário. A Gorete Pereira, a Naide Gatti, a Maria Luísa Paula, a Júlia Lopes Ferreira, a Fernanda Montebelli, a Célia Maria, a Flávia Gomes e a Coroinha Pietra. Queremos aqui mandar o nosso abraço, o nosso carinho a cada uma de vocês que faz aniversário. E também a todos aqueles que contam e esperam as nossas orações, sobretudo aqueles que passam por alguma dificuldade de saúde. Qualquer pessoa está sujeita a sentir rancor, mas somente com a graça de Deus é possível perdoar e relevar as ofensas recebidas. Lembre-se de que o ódio é contrário à dinâmica do Evangelho de Jesus. Por isso, reserve sempre um espaço em seu coração para o amor. Opte sempre pelo amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E aí, mais do que nunca, essa palavra dita aqui em João 13:34 traz ao coração da gente a clareza de que aqueles que seguem Jesus não podem sentir o contrário, que não seja o amor. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, meus amados, mais a gente se compromete com o mundo de fraternidade e comunhão. O contrário disso certamente não vem de Deus. Triste quando nós vemos em nossas comunidades, nas nossas relações, pessoas que às vezes colocam o ódio, a disputa, a competição em primeiro lugar e se esquece que nós devemos ser uma comunidade de homens e mulheres que se amam. Uma comunidade de pessoas diferentes, assim como a comunidade dos discípulos. E que o Evangelho de hoje vai nos ajudar um pouquinho mais a refletir sobre isso. E nós vamos encontrá-lo lá em Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota,
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos essa narrativa, primeiro que Jesus escolhe os seus discípulos a partir da oração e confia a cada um uma missão muito própria, a começar por Pedro. Pedro muda de nome, né? Passa de Simão a Pedro. É uma missão muito própria que nós bem sabemos depois que confiará a autoridade, a primazia, a continuidade da igreja de Cristo Jesus. E aí, quando nós olhamos para esses nomes, são nomes completos, são pessoas, homens completamente diferentes uns dos outros. Mas mesmo assim, aqui uma coisa chama a atenção. O nome deles é dito de 2 a 2, porque sozinho ninguém pode nada. Por mais que nós sejamos diferentes nas nossas ações, diferentes às vezes das nossas criações, expectativas, do modo de ver o mundo, todos somos enviados em comum. O que nos une é o chamado e o envio. Somos missionários de Jesus Cristo, não missionários em causa própria. E isso é importante que se diga para que a gente acabe não colocando outros meios ou outras iniciativas, outros desejos, antes de colocarmos aquilo que é o desígnio de Deus na vida nossa. E aí, meus amados irmãos e irmãs, tudo isso para quê? Para que toda a humanidade seja liberta. Será que as nossas comunidades de fé têm sido lugares desta promoção clara da liberdade a qual Jesus nos convida? Dessa liberdade a qual nós somos convidados a levar? E aí é importante que se diga, tudo sempre a partir da oração. Então a nossa comunidade de fé ela existe para que nós possamos rezar, para que nós possamos confiar a Deus a missão, para que nós de fato nos sintamos envolvidos por Ele, para que a gente possa ir e anunciar aquilo que é dele, não aquilo que é nosso. O objeto da missão, aquilo que é a missão, é o próprio Cristo. Cristo que vem, que toca a nossa realidade e que nos chama a sermos vocacionados à missão. Esse é o pedido do Evangelho de hoje, esse é o pedido da Palavra de Deus em todos os tempos e que certamente suscita ao coração da gente um desejo muito grande. Qual o desejo? De levar de modo coerente e autêntico essa mesma palavra. Então vamos rogar ao Senhor no dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos caminhar nesta clareza, nessa certeza, caminhar segundo a graça de Deus, não nos perdermos em outras circunstâncias de vida, mas termos sempre claro aquele que nos chamou e aquele que nos envia em missão. Que a bondade de Deus nos ajude e que a sua palavra seja sempre a sua palavra que chama e que nos envia, seja sempre o motivo pelo qual nós vamos a caminho, ajudando outros a serem livres também, tá bom? No dia de hoje, às 19 horas, Padre Roberto Marcelino celebra na nossa comunidade matriz. Você é o nosso convidado a participar deste momento de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima terça-feira. Nos vemos amanhã com a graça de Deus. Grande abraço e até lá. Palavra é como pedra, preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa.